Bom dia, queridos amigos. Que Jesus e sua legião de benfeitores possam nos abraçar neste momento e envolver-nos dos melhores pensamentos e sentimentos. O tema da preleção dessa semana é Dai a César o que é de César. Essa passagem acontecida com Jesus foi narrada pelos evangelistas Mateus e Marcos e também é tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, itens 5 a 7. No tempo de Jesus, sua região era dominada pelo Império Romano. O principal símbolo da dominação romana era o imposto, o tributo. Os fariseus declaravam abertamente serem contrários ao pagamento de impostos. Já os partidários de Herodes, que era o rei naquele momento, naquela época, eles aceitavam pagar o imposto a César. César, que era o imperador de Roma. Embora os fariseus e os herodianos tivessem opiniões opostas sobre o pagamento do imposto, numa coisa eles se assemelhavam. Ambos, fariseus e herodianos, eram adversários ferrenhos de Jesus e queriam pegá-lo em contradição para ter um motivo para prendê-lo. Assim, os fariseus e os herodianos resolveram fazer uma pergunta a Jesus para que ele pudesse cair em contradição ou colocar Jesus numa situação perigosa. E logicamente que eles não chegaram a Jesus e foram diretos perguntando. Primeiramente, eles teceram elogios a Jesus, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levar em consideração a quem quer que seja, nem faz distinção um dos outros. Essa passagem até aqui, ela já nos mostra uma primeira lição, que é a bajulação. O cuidado que nós devemos ter com os bajuladores. O bajulador faz elogios falsos para depois atacar. Muitas das vezes nós precisamos mais de pessoas sinceras em nossa volta que nos diz a verdade do que de bajuladores. O bajulador, normalmente, ele fala aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir. Devemos tomar cuidado com certos elogios, principalmente os que vêm de bajuladores. Bom, eles acreditando que Jesus se desarmaria após esses elogios feitos falsamente, eles então lançaram a Jesus a seguinte pergunta: Mestre, queremos saber qual a tua opinião sobre isto. É lícito pagar o tributo a César? É correto? Está de acordo com a lei? Essa pergunta continha uma armadilha. Se Jesus respondesse que sim, que era correto pagar o imposto, os fariseus colocariam o povo contra ele, porque os fariseus não gostavam de pagar impostos. Mas se Jesus dissesse que não, os partidários de Herodes, que não tinha problema nenhum em pagar impostos, poderiam acusá-lo de subversão, que ele estaria desrespeitando a lei. Jesus, porém, conhecia a malícia da pergunta,
a intenção que estava ali por trás daquela questão. Jesus então respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado uma moeda, Jesus perguntou a eles: Que imagem, que nome está escrito aqui nela, nessa moeda? E eles prontamente responderam que era de César. E então Jesus proferiu uma de suas famosas frases, que nós conhecemos, que é: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus estabeleceu uma importante questão. Todos nós somos cidadãos de dois mundos, um material e o outro espiritual. Cada um desses mundos com suas leis próprias. Jesus ele ensina que enquanto estivermos aqui neste mundo material, esse mundo carnal, nós temos obrigações para com ele, para com este mundo. Quem nasce no planeta Terra tem que conviver com pessoas humanas, carnais, materiais, com obrigações deste mundo, das quais uma delas é o pagamento de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, mas ele é necessário. Faz parte do mundo dos homens. É com o dinheiro dos impostos que o Estado sobrevive, que o Estado existe. Talvez o nosso problema nem seja tanto pagar o imposto ou pagar os impostos, mas porque nós não vemos esse pagamento retornar para nós em forma de benefícios. O que, na maioria das vezes, nós temos vistos é um monte de administradores públicos desonestos que desviam o dinheiro desses impostos para si próprios, quando o correto seria pagar, ou quando o correto seria empregar esse dinheiro no bem de todos, numa saúde de qualidade, uma educação, segurança, enfim, aquilo que todos nós desejamos. Só que nós, na maioria das vezes, esquecemos que estamos no mundo imperfeito, onde os homens são imperfeitos, inclusive nós. E é natural que no mundo de imperfeições, as pessoas também, sendo imperfeitas, são corruptas. Por isso que Jesus nos alertou, dizendo: é necessário o escândalo. Veja, o próprio Jesus afirmou: o escândalo ele é necessário. Ou seja, é necessário que as coisas ruins aconteçam. Mas aí ele advertiu: mas ai daquele de onde provém os escândalos. Não é tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Assim, enquanto na terra, nós devemos obediências às leis civis, às nossas leis humanas, das quais pagar imposto é uma das regras. Quantas vezes no nosso dia a dia nós transgredimos as leis dos homens? Às vezes a gente passa no sinal vermelho, estamos com o carrinho de compras cheio no supermercado e ainda assim queremos passar no caixa da fila rápida, estacionamos em lugares proibidos, bebemos e logo em seguida nós queremos dirigir e assim por diante.
nós estamos constantemente transgredindo as leis humanas. Aliás, nós temos mesmo até o hábito de pensarmos que, ao transgredir essas normas, essas leis, isso nos faz, inclusive, pessoas melhores do que as outras. Nós somos mais espertos, mais inteligentes, levamos vantagem. Bem típico da nossa sociedade em que vivemos. Mas Jesus também disse que devemos dar a Deus o que é de Deus. E aqui um outro problema. Se tudo que tem no mundo é de Deus, o que eu vou dar a Deus? Bom, a verdade é que nós não temos uma ideia muito clara sobre Deus. O que todos nós temos é uma grande dificuldade de compreender o que significa isso, ou essa expressão, dar a Deus o que é de Deus. O que temos, então, é seguir a ideologia de muitos teólogos, de filósofos, pensadores, o que cada um no seu tempo tentou transmitir para nós, a sua opinião, logicamente respeitando o momento em que cada um viveram. E nesse aspecto o Espiritismo ele veio nos dar a sua contribuição, veio nos libertar de certas amarras, veio tentar nos esclarecer um pouco mais sobre o que Jesus quis nos transmitir através dos seus ensinamentos, das suas parábolas. Acontece que também o Espiritismo ele muito nos ensinou a respeito de Deus, mas nos falou um pouco sobre ele. Até porque nós só temos uma questão sobre Deus, a primeira do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é Deus? E ele obtém como resposta que, de maneira sintética, resumida, que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Nós vemos que a resposta é muito e pouco ao mesmo tempo. Esclareceu o que é Deus, porém ainda ficamos sem saber exatamente, de fato, quem é Deus. E nós também não temos a condição de saber com profundidade quem é Deus. Ou será que nós temos essa capacidade de saber profundamente quem é Deus? Ou o que é Deus? Se nós não conhecemos sequer a nós próprios. Pelo menos ainda. O nosso grande desafio é cada um conhecer a si mesmo. Porque nós também não nos conhecemos com profundidade. Tanto que, vira e mexe, nós estamos arrependidos de alguma coisa que fizemos. Nossa, eu fiz isso. E aí fica aquele remorso. Eu não podia ter feito isso. Lógico que podia. Podia sim, tanto que fizemos. Só que temos que olhar para essa situação como uma experiência, como algo a ser evitado. Talvez. Mas o remorso nos corrói muito. Porque nós achamos que nós nos conhecemos. Só que não. Um filósofo antes de Cristo já tinha nos recomendado: conheça a ti mesmo. Talvez a gente, conhecendo a nós mesmos, a gente venha a conhecer Deus. Porque já nos foi falado, Vós sois Deus.
E se somos deuses, se fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos algo muito bom em nós. Só que nós não conhecemos isso. Às vezes alguém pergunta para nós, me fale sobre você. Aí, para que você possa falar de você, você diz, olha, eu me chamo Arnaldo, trabalho em tal lugar, desempenho tal função. Mas aí a pessoa diz, não, eu não estou perguntando o que você faz da sua vida. Eu não estou perguntando sobre o seu currículo. O que eu quero saber é de você. Me fale de você. Veja como nós somos impressionados com este mundo, com este corpo, com essa vida. A gente ainda tem aquela visão do que representamos para o mundo e o que temos no mundo, e não exatamente o que nós somos no mundo. Nós temos aquela visão de que somos o dono da casa, que ela nos pertence, somos donos das esposas, dos maridos, dos filhos, enfim, e assim por diante. Aí a gente percebe que não somos donos de nada. Aqui na Terra, nada nos pertence. Somos apenas usufrutuários, temporários, a título precário. E que podemos ter e perder as coisas a qualquer momento. Curiosamente, se nós fôssemos falar de outra pessoa, nós saberíamos. Olha, me fale de fulano. Então a gente começa a descrever sobre fulano ou de fulano. Olha, fulano é isso, ele é mentiroso, ele é invejoso, ele é isso, é aquilo. Então passamos a falar da pessoa e não do seu currículo. Note que nós não falamos nada disso sobre nós, mas dos outros nós falamos. A gente conhece muito mais o outro do que a nós mesmos, sendo que a nossa missão evolutiva na Terra é conhecer a si mesmo. É dar a Deus o que é de Deus, porque Deus está em nós. Nós precisamos nos conhecer. Procurar transformar aquilo que realmente importa ser transformado na nossa vida. Quando a gente fala em valorizar a vida espiritual, nós não precisamos esperar desencarnar para valorizar a vida espiritual. Não. Talvez isso seja um equívoco da nossa parte. Você também não precisa se ilhar no mundo material, aqui na Terra, para valorizar a vida espiritual. O que precisamos é distinguir perfeitamente quem nós somos. O que representa aquilo que transitoriamente está em nossas mãos para que a nossa vida carnal tenha sentido. Nós já sabemos que Deus é amor. E o que precisamos dar a Deus é exatamente amor. Dar o melhor que existe em nós. E de que forma? Seguindo a recomendação de Jesus, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. E é se comportando dessa maneira que nós iremos respeitar as duas leis, dando aos homens o respeito às suas leis e ao mesmo tempo dando a Deus o que lhe pertence. Eu agradeço de coração a todos pela atenção dispensada. Que todos nós tenhamos um domingo e uma semana de muitas bênçãos e proteção. Até uma próxima reflexão
e que Jesus nos abençoe. Obrigado.